A Simone Tebet foi a primeira presidenciável a cumprir a agenda aqui no Paraná. Ciro Gomes estará amanhã em Curitiba. A senadora sul-mato-grossense chegou à capital paranaense pela manhã e participou de uma caminhada pelo centro da cidade, junto com candidatos do partido a deputados federais e estaduais. Na conversa com jornalistas, a candidata à presidência pelo MDB falou da expectativa para as eleições. Ela também ressaltou que não vê problema em dividir com outros postulantes ao Palácio do Planalto o apoio de alguns políticos paranaenses à sua candidatura, entre eles o governador Ratinho Júnior do PSD. Mostram que nós estamos diante de uma eleição, a eleição mais atípica e estranha da história do Brasil, onde nós temos os dois que pontuam que são os dois mais rejeitados. Então agora é o momento de nós nos apresentarmos ao Brasil. É uma mulher para falar do Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros. E sem dúvida nenhuma não é nada do que está aí. Um Brasil hoje que passa fome, um Brasil que voltou aos índices sociais de 30 anos atrás, apesar de ser tão rico. Esse Brasil é insustentável. Então, nós temos um palanque aqui em que nós teremos o apoio do atual governador, o apoio do MDB, o apoio do PSDB, o apoio do Cidadania. Nós só temos que entender que uma política, hoje a democracia é isso, você não vem para dividir, você vem para somar. Há estados que nós teremos que dividir palanque com outros candidatos à presidência da República. Tem estados que nós não teremos palanque e nós só precisamos de um caixote e um microfone. Esta é a beleza da democracia. Daí, portanto, essa Tebet, candidata do MDB à presidência da República, ela também esteve em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, e participou de um almoço em uma chácara. Depois, ela foi a Colombo, também na Grande Curitiba, para conhecer um ambulatório multiprofissional especializado. Na parte da tarde, a candidata visitou alguns comitês do partido e também concedeu entrevistas. À noite, a senadora marcou presença em um evento no bairro Santa Felicidade, na capital, durante o lançamento de algumas candidaturas a deputado estadual. Agora, Pedroso, uma campanha bem clássica, né? Uma volta na Rua 15 de Novembro, aí jantou em Santa Felicidade, aquela agenda mais do que clássica de quem passa em campanha eleitoral por Curitiba. Me chamou a atenção que ela fez questão de reforçar que está com o Ratinho Júnior. E a nossa audiência está perguntando aqui, mas peraí, o Ratinho está com o Bolsonaro ou está com a Simone Tebet? E são as contradições da política, que oficialmente o Ratinho tem dois candidatos à presidência. Ele tem o Jair Bolsonaro, que está na coligação que ele formou em torno dele, e também a Simone Tebet, que é o MDB, que também está na coligação que ele formou em torno dele. Todo mundo sabe, e ele fala para quem quiser saber, que o candidato dele é o Bolsonaro. E mesmo assim a Tebet vem para cá e parece que mendiga, né, um apoio ali. Por que isso, Pedroso? Isso tem correlação com as altas taxas de aprovação do governo Ratinho Júnior. Nesse caso, o MDB, ele não conseguiu costurar alianças para ter candidaturas próprias. Ela sofre isso não só aqui no Paraná, mas em outros estados, em que ela fica justamente nessa postura, Mark, de alguma forma tentando pegar um pedacinho, ali verificar se alguma parte daquela fração dos eleitores cai para ela. Então ela tenta mostrar, olha, se o Ratinho Júnior está aliado ao Bolsonaro, ele também está aliado comigo. Não é? Você não precisa ter uma rejeição à minha candidatura se você gosta do Ratinho. É um pouco dessa estratégia. E agora, quando você comenta desse roteiro clássico, Rua 15, Santa Felicidade, normalmente é aquele roteiro de candidato que não tem mobilização própria. Ele precisa ir, literalmente, ele vai onde as pessoas estão, porque as pessoas não têm aquele interesse visceral de ir até ele. Está sendo maldoso. Não estou sendo maldoso, é absolutamente verdade. Pegue, por exemplo, os principais candidatos da federação. Eu não vi grandes candidatos ali, por exemplo, do PSDB, que tem a vice da Simone Tebet, acompanhando ela nessas caminhadas, mobilizando, fazendo grandes encontros populares. Você não tem isso. Dentro do próprio MDB, candidatos a deputado federal cumpriram agendas em outro canto do estado, até para não aparecer na foto. Então, assim, é uma candidatura que traz projetos, que discute algumas ideias, mas na questão de você ter um apoio popular, engajamento povo, está pecando e está faltando. Eles fazem isso? Eles inventam agendas no interior para fugir da candidata a majoritária do partido? Mas com certeza, inventam agenda, inventam dor de barriga, tem candidato que muitas vezes até tem febre, briga com a esposa, tem as mais diversas questões. Aqui em Ponta Grossa, a gente já teve caso, inclusive, para não votar na mesa diretora da Câmara de político que inventou sequestro, Mark. Então, da classe política, a gente não pode duvidar nada. A vereadora Ana Maria de Rocha
Holibin, exatamente. Quem está aqui em Ponta Grossa lembra bem dessa história maluca. Ela fez um acordo, não conseguiu cumprir, prometeu votar em um, tinha que votar em outro. Aí ela se autossequestrou, uma história que ganhou o Brasil. O pessoal dando risada aqui, lembrando dessa situação inusitada que ocorreu aqui em Ponta Grossa. Tem uns 20 anos já, mas a história é muito boa, virou uma anedota política aqui do Paraná. Agora, às 7h27, continuando aqui com as agendas presidenciais, amanhã quem desembarca em Curitiba é o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT. O candidato deve participar de uma caminhada no bairro Sítio Cercado e também da inauguração do comitê do candidato do PDT ao governo do Paraná, Ricardo Gomide, do bairro Alto da Glória. Já o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência, o ex-presidente Lula, cancelou o comício em Curitiba, que aconteceria no próximo sábado. O petista disse, o Pedroso agora deu esse alerta aqui, que às vezes as agendas são encaixadas, mas oficialmente o petista disse que vai ficar em São Paulo porque vai participar de um debate presidencial que será realizado na Band TV no domingo. Lideranças do PT informaram que a vinda do ex-presidente para o Paraná ficou agendada para os dias 16 e 17 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, deve vir para o Paraná no dia 31 de agosto. Na agenda do chefe do Executivo Nacional estão programadas visitas das cidades de Toledo e Foz do Iguaçu, no oeste, além de Curitiba. A expectativa é de que Bolsonaro se reúna com o governador Ratinho Júnior, do PSD, e, entre outros compromissos, participe de uma visita na Ponte Internacional da Integração entre Brasil e Paraguai, além de se encontrar com prefeitos. Aliás, a ponte que, na semana passada, teve a última peça instalada. Agora está sendo feito o acabamento da ponte, mas o Brasil já tem fisicamente uma nova ligação entre Foz do Iguaçu e agora me fugiu o nome da outra cidade lá, o pessoal vai me bater aqui, do Paraguai, na nova ponte da integração ali, que fica bem no marco das três fronteiras. Eu já trago a informação, Pedroso, agora. Porto Iguaçu? Não, não é Porto Iguaçu, eu já pego aqui, mas veja, é importante que a agenda do Bolsonaro também é bem tradicional, vem inaugurar a obra. Vem inaugurar a obra, é a agenda. Só perdão, oficialmente não é inauguração de obra, porque não pode, mas ele vem fazer uma visita técnica à ponte. Isso, é a visita de quem está no mandato, quem está no poder, né? Essa é a agenda, por exemplo, que concilia muito bem as intenções ali do candidato à reeleição ao governo do Estado do Paraná e do candidato à reeleição do governo federal. Então, é aquela agenda oficial que eles fazem ali como mandatários, entregando, prestando contas. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa agenda dos presidenciáveis, inclusive conectando com a ideia da Simone Tebet. Você tem ali a Simone Tebet buscando a atenção do Ratinho Júnior e não sendo necessariamente correspondida. Você tem ali a candidatura do Gomide e do Ciro Gomes aparentemente encaixada. Os dois ali, um dá atenção para o outro, mantém a agenda, e daí você tem uma inversão quando você olha para a candidatura do Roberto Requião e do Lula. Né? Diferente, por exemplo, da Simone Tebet, candidata a presidente, que busca atenção no governo do Estado, aqui você tem o Roberto Requião buscando a atenção do Lula e não sendo necessariamente correspondido, né? Então, são as vicissitudes da política. Né? O Requião já foi uma liderança muito forte e hoje depende de uma transferência de popularidade, de credibilidade, até de um candidato bastante rejeitado no Paraná, que é o Lula. Presidente Franco, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, no Paraguai, a segunda ponte, então, a da integração. A ponte da amizade, a tradicional, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. E a ponte da integração é entre Foz e Presidente Franco, no Paraguai. Me faltou a informação aqui, então, registrando aos nossos ouvintes. E tem um bastidor interessante dessa confusão aí do PT, e eu vou vender o meu peixe aqui. Então, quem quiser saber os bastidores, vai lá na minha coluna no portal Rick Mais, tem lá essa briga aí do Requião por estrutura dentro do PT. Ele quer mais estrutura e o partido parece que até agora, pelo menos, não cumpriu o que prometeu a ele, ou pelo menos não deu a ele o que ele esperava. Agora, 7h31 para